Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos que aqui se encontram presentes. Para nós é motivo de muita satisfação retornar com vocês aqui num dia tão especial que Deus preparou para toda a equipe estarmos nos encontrando, vivenciando, adorando ao Senhor enquanto se pode achar. Nós já agradecemos a sua audiência, onde quer que você se encontre, aonde você se posicionar. Peço humildemente que seja para continuar sendo um contribuinte desta obra. De que forma? Anunciando o Evangelho da melhor maneira possível. Compartilhe na sua rede social, compartilhe nos seus grupos, compartilhe nos grupos de vossas igrejas, chame a todos para que possam participar da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Eu, com todos os irmãos, pastora Rosângela, com todas as irmãs, estarão nesta noite experimentando e vivenciando o melhor, ou aquilo que Deus tem preparado para nós enquanto maravilhas. E como é de costume, como nós sempre fazemos, pedimos licença para entrar no seu lar. Pedimos licença para chegar até a tua casa, porque hoje, como em todos os momentos, o meu lar, o seu lar, os nossos lares precisam da presença do Senhor Jesus. Então, para início, vamos fazer uma oração. Aonde quer que você se encontre, seja no carro, seja a caminho do trabalho, seja naquele momento de descontração, naquele momento em que você reuniu toda a sua família, seus amigos, seus familiares, ou ainda você retornando para a sua casa, aonde se encontrar, fora ou até mesmo dentro das grades, que o Senhor Jesus possa te visitar e que o amor de Deus e a sua santa consolação te alcance para milagres e maravilhas a partir desse momento em que nós pedimos mais uma vez licença para entrar, licença para o Senhor agir, licença para o Senhor transformar a sua vida em tudo novo, porque será muito, vamos dizer, diferente o que Deus tem preparado para você na data de hoje. Bem? Jesus eterno, muito obrigado porque nós estamos aqui neste lugar. Preparando, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, para falar junto com a tua igreja. Usa nesta hora, Senhor, os pastores que já estão conosco, para que as suas bocas sejam proféticas, para abençoar cada irmão, cada irmã. Abençoa, Senhor, meu Deus, os teus filhos também que já se encontram aqui, Pai do céu, cedendo a sua casa, e os que posteriormente assim atuarão, para que haja salvação. Para que haja, Senhor meu Deus, eterna transformação. E principalmente, o que Jesus aqui realizar nessa noite, seja para a honra, seja para a glória, seja para o poder do nome do Senhor Jesus. Porque tu está confirmando, Senhor, a obra nos quatro cantos deste mundo, feita, Senhor meu Deus eterno, pelos teus amados. Então nos dá a autoridade que precisamos, nos dá, Senhor, a palavra que precisamos. Usa nesta noite cada um dos teus filhos, conforme a tua misericórdia. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos, vocês sabem que quando a gente volta para cá, e eu quero até confidenciar algo com cada um dos irmãos, nós ficamos muito ansiosos de que passe os dias e cheguem logo a quarta, a sexta e também o domingo, para que nós possamos fazer as nossas atividades com vocês. E quando falta alguém, nós ficamos tristes. Por quê? E até procuramos, na medida do possível, tomar contato para tentar entender o que aconteceu. Como muitas pessoas, às vezes, falam que estão no trabalho, estão chegando do trabalho, outras estão no trânsito. O importante é que você não deixe de participar. E, claro, estaremos sempre orando com cada um
pelas vidas que vão ser impactadas através dessa programação. Pastor Gentil, pastora Janete, já estão conosco também em audiência e, como sempre, saúda a todos os que estão aqui e chegarão. Nós precisamos compartilhar com vocês uma outra grande circunstância que ocorreu. No domingo agora estivemos na Igreja Matriz respeitando as distâncias e principalmente as medidas sanitárias. O nosso culto foi tremendo. Deus usou o nosso pastor, tivemos uma Santa Ceia muito participativa. A mensagem foi diretamente aos corações que precisavam ouvir. E eu tenho aqui a grata menção de sempre nos lembrar e dizer: aonde você estiver, orem por todos dessa programação, orem pelas casas dos irmãos e das irmãs, para que Deus faça o seu melhor. Lembrando, domingo agora é o Dia das Mães, será comemorado. Então, já nos adiantamos e até domingo parabenizaremos todas as mães, como é de costume, como a minha sempre orienta. Dias de mãe é todo dia. E é claro que nós devemos respeitar e amar sempre. Por isso que hoje ocupamos de preparar uma mensagem especial a partir das nossas lembranças nas mães, nas guerreiras que são e mulheres proféticas que se apresentam nas Escrituras. A irmã Rosângela também tem um testemunho para contar do nosso irmão Josué. Josué, nesse momento, ela vai estar mencionando esse testemunho. E mais uma vez, para quem está entrando, a paz do Senhor, que Deus possa tocar o seu coração. Que são vários pedidos. Irmãos, só para que vocês tenham uma noção, os pedidos de orações costumam chegar ou começam a chegar às 14 horas, 15 horas, e os testemunhos também. Então, de lá para cá, nós ficamos administrando todo esse conteúdo e depois levamos para a Igreja Matriz. Eu quero, inclusive, aproveitar que eu vi que entrou na programação também o nosso irmão ali de Monte Azul, nosso irmão Lucas. Hoje, em relação a ele, mas, claro, considerando todos, para todos os aniversariantes desse mês, parabéns para vocês, viu? Parabéns e que Deus abençoe muitíssimo a vida de cada irmão, prosperando ainda mais. A pastora Rosângela narrando o testemunho do irmão Josué, ali da igreja da Unidade Evangelizadora Santa Cruz de Rio Pardo. Paz do Senhor, pastora. Domingo pedi oração pela Flávia. Já está em casa, teve meningite, mas já está melhor pela graça de Deus. Agradeço pelas orações. Deus é fiel. Nosso irmão Josué está aqui contando o testemunho que pediu no domingo oração pela nossa irmã Flávia e, graças ao bom Deus, ela já pôde retornar para sua casa e está bem melhor, conforme assim é encontrado e narrado. Deus é fiel para fazer testemunhos acontecerem, milagres acontecerem. Nós não precisamos dar uma ajudinha para Deus. Nós precisamos orar e o Pai se encarrega do milagre. Se você tiver seu testemunho, também pode contar para a gente. Nós temos visto que Deus tem aberto muitas portas de emprego, Deus tem curado, Deus tem trazido pessoas enfermas e tem recebido a cura. E você não pode ficar fora desta grande operação de milagres. Até porque, como já anunciamos, Deus tem sido fiel e continuará sendo fiel. A você que não enviou, envie seu pedido de oração, seu testemunho, para o telefone 97234 3108, código 11. 97234 3108. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o jovem Rian, que está no domingo, assim que terminou a live, entrou em contato na nossa instituição, tomando informação da nossa igreja. Outros jovens que estavam também assistindo a live, estavam no culto à noite na igreja.
Queridos, a nossa casa está aberta para todos vocês. Você pode nos localizar ali na Rua Baltazar Gomes de Alarcão, 296, Jardim Miriam. Vou repetir, Rua Baltazar Gomes de Alarcão, 296, Jardim Miriam, São Paulo, divisa com Diadema. Claro, sempre com as portas abertas para orar, cuidar de você, de sua família, pois são muito importantes para nós. Eu tive o prazer, nós guardamos para esta data, de recepcionar 2 louvores muito bonitos, do nosso irmão Jair, O Jair é um homem de Deus que Deus tem separado para esse ministério do louvor. Também faz parte da nossa equipe. E eu quero mandar um abraço para ele e para toda a família dele. E nesta noite ofertar este belo hino a todos os irmãos e irmãs, em especial as mães, em especial as mulheres de oração que estão clamando por seus filhos. Deus abençoe vocês e Deus guarde a vida de vocês. Amém? Aleluia, louvado e engrandecido é o nome, Senhor. Não pare, não desista, não desanime. Continue firme. Ouve comigo. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te
esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não pare, Ele está contigo. Amém. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Volte ao mar alto, que o Senhor vai te abençoar. Amados irmãos, no dia de hoje, um dia tão especial para o Senhor, nós projetamos o nosso coração a desenvolver, a conhecer e participar da melhor parte do altar do Senhor Jesus. Este hino que foi entoado pelo nosso irmão Jair é um hino que reflete, às vezes, o coração de muitas mães, principalmente, que estão na casa de Deus e às vezes não têm todos os seus filhos na casa do Senhor ainda, ou seus parentes na casa do Senhor. E é possível que muitos pais também façam o papel dessas mães. Mas o importante é a gente não parar, não desistir, não desanimar. Por mais que o mar seja revolto, por mais que as circunstâncias sejam improváveis. Deus usa os improváveis, como Deus usa também as situações improváveis para lhe abençoar e lhe fazer tudo tornar possível por amor do seu nome. Se você puder acessar a sua Bíblia, abra comigo em Juízes, livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4. Quero falar a respeito de uma mulher muito profunda, com um histórico muito profundo e de tamanha importância sobre Israel. Em homenagem ao Dia das Mães, em homenagem às mulheres fortes, que são as mães, sejam aquelas que criaram, sejam aquelas que adotaram, sejam aquelas também que a vida acabou entregando a cada um de nós. Eu tenho a sorte de ver a minha mãe como, apesar de ser, e também de ser responsável por uma série de compromissos, o que muito me alegra, e hoje eu entendo, vê-la tratando e atendendo aos milhares de irmãos e irmãs como seus filhos fossem. E aí eu a vejo como mãe de um grande povo, junto com o nosso pastor, pai de um grande povo, que sempre está preocupado, assim como a nossa pastora, de estar atendendo os seus filhos, tanto os de sangue como também aqueles que o Senhor entregou para serem cuidados, geridos a cada tempo. Juízes, capítulo 4, versículo 4, diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela ao juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor,
E toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e Sísera, o capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então disse-lhe Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Versículo 9. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após a si. E Débora subiu com ele. E Éber, queneu, tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete, dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após dos carros e após do exército, até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, queneu. Amém, esta é a palavra de Deus. Meus amados irmãos, me permitam, naquilo que nós estaremos expondo para vocês nessa noite, falar alguns trechos que são importantes a respeito dessa história de uma mulher tão profunda e tão compromissada com a obra de Deus. Existe um termo que eu gosto muito e eu uso bastante nas nossas convocações, principalmente no momento das separações de obreiros, que é esse: improvável. Deus tem pessoas capacitadas para a sua obra? Tem. Todavia, às vezes, as pessoas que são muito capacitadas, às vezes elas estão ocupadas com o serviço da casa de Deus. Ou melhor, estão ocupadas para dar atenção para o serviço da casa de Deus. Percebam que essas pessoas que estão muitas das vezes ocupadas, se elas assumirem alguma atividade para fazer na casa de Deus, toda essa atividade virá em segundo plano. Seja o cuidado do cálice, seja o limpar a igreja, seja fechar um livro, seja fazer o serviço de secretaria, o serviço de tesouraria, seja o de ensaiar, seja o de cantar. Como elas estão sempre ocupadas, então o serviço da casa de Deus sempre vem em segundo lugar, e acabam fazendo de forma relaxada aquilo que deveriam colocar no coração. Mas Deus sempre tem pessoas que também estão com muitas ocupações, às vezes até mais. Todavia, quando elas olham para a casa de Deus, e também nós, enquanto humanos, olhamos para ela ou para elas, diante do que elas representam, não encontramos tais características de ser
uma pessoa que poderia resultar em muitos frutos, em muitas qualidades. Mas, assim como Davi, assim como Débora, essas pessoas apresentam uma fé que o próprio Deus a seleciona e faz distinção desta pessoa em relação àquelas que estão muito capacitadas. O capacitado, repito, deixa sempre a casa de Deus a segundo plano. As pessoas que nem sempre são tão capacitadas, mas que têm a fé e têm um compromisso, Deus olha e fala: é com você que eu preciso. É com você que eu tenho a obra. É com você que eu vou te usar. E curioso que nesse momento, como disse, na estrutura humana, nós olhamos para aquele ser, para aquele sujeito, para aquela sujeita, e chegamos à conclusão: como é que pode, no lado humano, Deus ter tanta misericórdia? E aí, porque até naquele momento nós não tínhamos visto nada que pudesse ser agradável com relação à sua constituição. Mas Deus diz que Ele não olha como o homem vê. Ele olha pelo coração e pelo emprego da fé que é justamente usado para o processo da seleção. E aí, então, surgem os improváveis para fazer com que a obra de Deus aconteça. Eu sou um improvável. Eu sou alguém como muitos que nasceu em uma família cristã, mas que precisei passar pelo processo da conversão também. E respondendo a muitos que me perguntam, não servi ao ministério e não sirvo ao ministério por causa de que meu avô é pastor, meu pai é pastor, então na consequência deveria ser também. Não. Foi tão natural que nos momentos que eu estava, ou que eu achava que não conseguiria, ou que não era a minha vez, Deus disse: é essa pessoa que eu vou usar. E Deus os usou. Por quê? Porque o improvável nunca tem dentro de si a característica da grandeza e do poder para uso pessoal. Mas ele quer sim usar o que tem, o que angariou, o que conheceu a serviço de Deus. E é aí que nós vemos uma coisa interessante. Esta mulher chamada Débora, assim como tantos outros exemplos da Bíblia, teve seu momento de demonstrar a sua fé em Deus. Juízes capítulo 4, versículo 4, mostra bem esse momento. Mostra o instante em que esta mulher, temente a Deus, tem o seu coração voltado àquilo que é de Deus. E é por causa dessa situação que toda a nação de Israel ia até ela para ouvi-la julgar com temperança. Talvez alguém podia pensar assim, mas uma mulher julgando toda uma nação, uma mulher tendo contato com o Criador e falando no nome dele, para que você veja que Deus não só usa o sexo masculino, ou só os homens, unge só os homens para fazer a sua obra. Deus também utiliza as mulheres. E as mulheres têm uma grande importância no ministério de Deus também. E esta importância, e este ministério, e esta situação é de tamanha relevância, porque não importa quem você exatamente seja, mas sim da forma como você vai encarar tudo aquilo que Deus coloca na sua mão. Uma coisa que me chama a atenção, em Juízes capítulo 5, versículo 7, diz que Débora levantou-se como mãe de Israel. Então, por esta razão, ela servia a Deus e servia ao povo com o seu coração voltado às qualidades, como alguém que tem compromisso com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, como alguém que tem amor pelo que está fazendo. O segredo de ser uma pessoa vitoriosa
o segredo, por ser alguém que tem do que ser agradável, do que ser homenageada diante de Deus, é justamente a fé que você coloca dentro da questão e dentro da obra de Deus. Por quê? A fé nos conduz a um canal de obediência. E quando eu sou obreiro da obediência, embora eu cheguei com o estigma de alguém improvável, o próprio Deus vai se encaminhando em mim em testar a minha obediência. E a minha fé associada à obediência move montanhas, porque eu vou seguindo os passos que o Senhor quer que eu siga. E eu alcanço, então, aqui nas Escrituras Sagradas, o significado do meu ministério. Débora, portanto, seguindo as Escrituras Sagradas, como juíza, e agora como vimos também, mãe de Israel, e o seu compromisso com as coisas de Deus, tomava as Escrituras do Senhor como sendo, sabendo que eram sagradas, e transmitia a palavra de Deus para o povo. Por que que ela era respeitada perante o povo? Porque do momento em que falava, o seu testemunho a perseguia, e Deus confirmava as suas palavras. Havia um teste muito antigo na sociedade judaica, que justamente era para saber se esta pessoa fala em nome de Deus. Vejamos se o que ela fala se cumpre. Se, ou em vindo a se cumprir, realmente ela tem traços de que Deus está na vida dela. E Débora é justamente esta pessoa que Deus aparece, que Deus a coloca, que Deus a consagra e que Deus se faz na vida dela. Então as pessoas, por mais difíceis, por mais diversas que fossem as contendas que se apresentassem diante dela, tanto Débora como todas aquelas pessoas saíam satisfeitas, porque Deus dava a resposta para ela. Deus dava a resposta para o seu povo. É claro que a nação de Israel nem sempre foi um povo tão calmo quanto ao seu procedimento. E por causa do pecado, acabou entrando por uma seara de viver momentos difíceis, por viver perseguições, por viver situações conflituosas. Mas talvez você não conheça a regra dos 70 vezes 7. Porque alguns dizem essa regra só se aplica para o Novo Testamento. Mas tanto seja para o Novo Testamento, como também para o Primeiro Testamento, existe algo que é interessante. Todas as circunstâncias em que o homem pecar, se ele orar, Deus envia uma resposta. E o povo ciente de que errou, o povo ciente de que pecou, qual foi o papel do povo? Dobrar os seus joelhos, de parar tudo o que estava fazendo e buscar uma resposta de Deus. E para quem é que Deus vai enviar esta resposta? Para quem é que Deus manda esta resposta? Deus vai usar justamente Débora para ser aquela pessoa que vai receber aquela resposta depois de quase 20 anos, para não dizer 20 anos de tamanha opressão, por estar sendo perseguida a nação de Israel pela nação de Canaã, e Deus vai levar para uma outra estrutura, e essa mulher será dona de uma profecia que você precisa ter para ver resultado dentro da sua casa. Para qualquer tipo de situação, para qualquer momento que a sua família for viver, qual seja, qual é a resposta, qual é a palavra? Simples, veja só o que ela falou a Baraque. Porventura o Senhor de Israel não lhe deu ordem, dizendo, vai? Se eu tenho essa certeza, se eu tenho esta promessa,
Se eu tenho essa autoridade, eu já sei que as portas não ficarão fechadas. Que os dias não ficarão sem solução. Que as situações não ficarão amínguas. Por quê? Porque todo aquele que tem compromisso com Deus, Deus também tem compromisso para com ele. Vejamos que o exército de Canaã tinha para mais de 900 carros ferrados, sem contar os homens e os soldados de guerra. Mas isso não foi suficiente para desfazer a palavra, a autoridade, a forma como aquela mulher usou para lembrar a Baraque que Deus era com ele. Quando você está na sua casa, seja com 5 filhos, seja com 2, seja com 1, seja com você, seu marido e um filho, seja sozinha, seja o que for, preste bem atenção no que eu vou te falar. Pouco importa. O que vai justamente fazer a consideração, o que vai realmente importar diante desta circunstância, diante dessa situação que você está vivendo, o que vai importar é se você crê na autoridade de que Deus lhe deu para dizer a todos os seus: Deus é conosco. Porventura Deus não falou? Porventura Deus não disse? Porventura Deus não enviou mensagens de autoridade? Porventura Deus não tem enviado profetas para falarem para a nossa família? Por acaso Deus não tem enviado pessoas para justificarem, para justamente confirmarem o que nós somos diante dele? Então, o que mal vamos temer? Por que nós vamos existir? Mas Baraque era um tipo de pessoa engraçada. Por que eu digo que é uma pessoa engraçada? Porque, necessariamente, ele, embora ocupasse uma posição de mando, ainda não era confiante totalmente naquilo que Deus havia o determinado. O que eu quero dizer com isso? Percebam que, embora existam homens em grandes posições, também é interessante que se perceba, acima de tudo, e principalmente, que diante de qualquer circunstância, olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, porque todos os canais estão fechados. Eu não sei o que está... irmão, a gente está recebendo... Nós estamos recebendo o relato que a nossa voz está distorcida. Eu não sei o que aconteceu. A Eunice está falando também. Tá, se por um acaso der alguma distorção, às vezes acontece do equipamento entrar alguma variante por... Voltou. Voltou, tá ok. O áudio tá bom. Se o áudio estiver tranquilo, a gente continua. Peço até desculpa, mas é até bom que avisem. Às vezes nós não estamos falando e o nosso retorno aqui, nosso retorno tá bom. Mas obrigado por avisar. Retomando então, diante daquela posição que Baraque estava, alguém pode dizer, ou pode até pensar, não, mas como é que um homem pode fraquejar? Senhores, o fato da segurança não está na questão da pessoa ser homem ou ser mulher. Não está no fato da pessoa ter, por alguma razão,
Ou, por exemplo, estar bem ou não estar bem. Tem dias que nós temos coragem para matar o quê? Um leão. E com mãos, desprovida de qualquer arma. Mas existem outros dias que nós precisamos de apoio. Nós precisamos de sustentação. Nós precisamos de que alguém esteja conosco para dizer, olha, se você está fraco hoje, eu que tenho um pouco mais de força, eu vou te ajudar. Até porque assim ensinam as Escrituras. Se suas forças, é melhor que sejam 2 do que seja 1. Porque se por acaso um cair, o outro vai levantar. E é bem essa situação. Em outras palavras, é bem isso que coloca, ou que se acrescenta. E esta mulher então disse, tudo bem, eu vou descer com você. Eu vou para o campo de batalha com você. E o que serviu, o que foi, o que representou Débora próximo de Baraque? Justamente a presença de Deus para aquele homem que ia guerrear, para aquela pessoa que precisava ter a sua situação resolvida. Eu costumo dizer que muitos às vezes não percebem como é importante o papel do círculo de oração dentro das instituições, das organizações religiosas. Mas são mulheres que estão em constante oração. E essas mulheres oram com uma fé tremenda. E por causa desta fé, por causa desta presença, ela acaba sendo ajudadora. E Débora foi assim ajudadora. Sabe por que se faz necessário que todos nós oremos? Porque eu não sei o dia que eu vou estar fraco. Mas no dia em que eu estiver fraco, eu terei uma ajudadora que vai clamar a Deus por mim e vai clamar com autoridade dizendo, nós vamos e Deus vai ser conosco. Nós vamos vencer a Císera e automaticamente nós voltaremos de lá com a nossa vitória. Sabe por quê? Porque, como eu sempre digo aqui nessas lives, Deus não está só comigo, Deus está com todos. Deus apresenta-se em todos. E às vezes a nossa ajuda, a presença de Deus, vem justamente de onde menos imaginamos, e por isso uso o emprego da palavra improvável, para que nós continuemos sendo sempre humildes para depender de Deus. Você na sua casa ajudando o seu marido, você na sua casa ajudando a sua família, é justamente a mesma pessoa que Débora foi naquele campo de batalha. Enquanto mulheres estranhas lutam para acabar com seu casamento, enquanto pessoas estranhas ensaiam para entrar na sua casa, às vezes até enviada por Satanás, seja para roubar, para matar ou para destruir, ou com o espírito de prostituição, você está em constante batalha orando para que Deus proteja você, seus filhos, seu marido, quando é o caso, seus netos, os netos dos netos, os filhos dos netos, não importa. Mas Deus te usa como sinal de presença dele neste lugar. Então, não, você que é mãe, você que é esposa de pastor, você que tem um ministério, e a mulher pode até pensar, mas eu não tenho tanta capacidade como o meu marido. Como não? Deus chamou aos dois, e Deus constituiu em força os dois. E Deus capacitou os dois. E aqui vocês são, repito, de suma importância. Qual a diferença de Davi para a diferença ou para a questão da própria Débora? Somente o tempo. Porque tanto um como o outro eram tementes a Deus e foram justificados pela sua fé. Então você, mulher, que está perto de comemorar o Dia das Mães, ainda que não tenha filhos, ou se tiver, mas
sempre traz para a sua casa, ou sempre tem na sua casa pessoas que dependem de você, não pare de lutar, não pare de adorar. Continue tendo fé. Para quê? Para que Deus use você, como usou Débora, como atalaia, como sustentáculo. Eu nunca me esqueço de um pastor que dizia assim, olha, uma vez eu estava numa batalha espiritual muito forte e eu não consegui muito êxito, dizia esse pastor. E, curiosamente, eu pedi para minha esposa, ei, acorda, vem me ajudar a orar. E interessante, quando ele narrou isso. Por quê? Ele estava vivendo uma luta que ia além da sua própria racionalidade, das suas próprias forças. Satanás estava investindo muito contra o seu ministério, mas ali era a preparação dos dois para algo maior que Deus tinha por realizar. E Deus o poupou, como poupou a ela, e os dois foram justificados pela importância do que cada um representou, em especial ela naquele momento. E principalmente agora falo a você, que precisa aceitar a sua situação. Vejamos. Débora alertou, se eu descer com você, a honra dessa situação Deus me dará. E Deus honrou aquela mulher para mostrar que mesmo numa sociedade paternalista, mesmo numa situação onde surgiu inúmeros preconceitos, Deus mostrou qual a diferença que tem e faz e que promove na vida daqueles que têm responsabilidade com a sua casa. Débora poderia ter dito assim, quer saber? Deus mandou você? Vá você. Vá lá fazer. Não, mas Débora era uma mulher sábia. Débora era uma mulher temente a Deus. Uma mulher de responsabilidade com as coisas de Deus. E ali então empregou a sua força. Veja que todo um exército ficou ao seu comando. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre ela. Será que Deus só tem bênção para com a sua casa? Será que Deus não quer as mulheres que são fiéis a Ele ocupando cargos de gestões dentro de grandes empresas? Ocupando e tendo bons empregos, bons salários? Ocupando boas posições sociais? Claro que sim, desde que o seu coração produza fé e obediência e você haja com responsabilidade das coisas para com as coisas de Deus. Não importa aonde você vai chegar, mas importa o quanto você vai considerar as coisas de Deus em relação ao que Ele tem para a sua vida. Eu sempre me lembro disso. E isso aprendi com o meu pai, que justamente orienta nesse sentido a todos. Deus vai te abrir uma porta, eu não tenho dúvida, diz ele. Mas você não pode se esquecer dos rudimentos da fé. Buscai primeiro ao reino de Deus e a justiça dele. E é assim que Débora trabalhava. E quanto mais, veja, o Senhor ali esteve naquele acampamento, naquele campo de guerra, ela deu ordem, ela assumiu a posição, angariou as próprias tropas, e dentro desta luta, dentro desse angariar de tropas, deixou o seu conforto e partiu para o seu confronto. E aí tem um outro segredo aqui. Veja que Débora aparece como improvável, Deus a promove e a profetiza, depois a juíza, depois a mãe da nação. E se você reparar bem, quando ela diz, olha, se eu for contigo a glória será minha, tem uma coisinha aqui que as pessoas se esquecem. Qual seja, quando ela assim se propõe e assim coloca, percebamos que ela estava já tinha alcançado toda a fama que alguém merecia naquele tempo. Só que ela faz questão, diante daquilo que ela
quer viver além do tempo, além dos dias. E ela sai e aceita sair do seu conforto para passar ao seu confronto. Sabe por que isso? Sabe o que é isso? É um amor sobrenatural quanto às questões de Deus e com relação do seu filho, dos seus filhos, ou seja, Israel. Ela não usurpou nada de ninguém. Ao contrário, ela foi além. Sabe o que isso representa? Eu vejo milhares de pessoas que dizem assim: olha, eu já estou muito antiga, já fiz muita coisa na casa de Deus, eu já cheguei à função de missionária, eu já abri e ajudei a abrir e estruturar muitos trabalhos, muitas igrejas, muitas unidades evangelizadoras, já preguei para muita gente. Que bom! Então você tem experiência. E aí, o que eu faço agora? Vou parar? Não! Ao contrário, eu vou me deixar usar ainda mais. Vou permitir sair do meu conforto para ir para o confronto. O que isso vai representar na minha vida? Enquanto você está e tem o fôlego de vida, você não deve interpretar que a sua obra está acabada, que a sua obra está terminada. Ao contrário, você tem que continuar fazendo e promovendo com louvor aquilo que se pede, aquilo que se necessita. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser geradores de novos obreiros, de novas obreiras, de novas pessoas, de novos sujeitos, de novos irmãos, para continuar aquilo que nós, pela misericórdia do Senhor, iniciamos. Orientar esta geração a amar com santidade as coisas de Deus. E aí, sabe o que é melhor? Quanto mais tempo você vai vivendo na casa de Deus, Deus vai gerando em você novas habilidades. Veja como Deus deu a habilidade de interpretar uma situação na rapidez do momento, para poder dizer: vou pensar. O tempo não dava para pensar. Ela disse: não, pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu vou. Só que se eu for contigo, o que está separado para ti virá sobre a minha vida. Tudo bem, está tudo certo. O que é isso? Você está chegando agora, tem pessoas que falam o seguinte: eu já vi tanta coisa na casa de Deus. Aí você fala assim: o que foi que você viu na casa de Deus? Aí eu vi tanta fofoca, eu vi tanta contenda, eu vi tanta picuinha, eu vi tanta separação, eu vi tanta discussão. Com todo respeito, será que você só consegue ver, ou conseguiu ver isso? Esta é a visão de quem não tem amor para com a obra de Deus. Porque se você estiver comprometido com as coisas de Deus, com todo respeito, você não vai ter tempo para ficar vendo pessoas brigando, você não vai ter tempo para ficar reparando no vestido do A, no vestido do B, você não vai ter tempo para ficar vendo picuinha. Só tem em causa contenda na casa de Deus quem não quer compromisso com Deus. Porque se quisesse compromisso com Deus e verdadeiramente trabalhar para Jesus, irmãos, posso te dizer, o que mais sobra na igreja é trabalho. E o que mais temos necessidade é de pessoas para trabalharem. Alguém diz assim: mas eu não estou atrás de cargo na igreja. Não é cargo. Sabe o que você não está atrás? Às vezes é de compromisso. Porque para trabalhar na casa de Deus, você precisa ter compromisso. Porque Deus já te deu habilidade. Deus já te mostrou como é importante a sua vida. E como você pode fazer gerações e gerações brotarem. Sabe? Benditas serão todas as nações em ti. Então você pode fazer isso tornar uma realidade. Você pode fazer isso acontecer. Você pode, complementar. Porque de Deus é o querer e também o efetuar. E a habilidade Deus sempre nos dá. Eu tenho e gosto muito de ver pessoas que já têm uma certa idade avançada cantando nas irmãs, cantando de forma avulsa, participando, sabe, incentivando, levando, sabe?
Isso é muito legal. Isso é muito importante. Isso é muito convidativo para a gente. E aí você fala assim, pô, mas o que move essa pessoa? É o espírito renovado. Aleluia. Porque Deus sempre renova o nosso espírito. Grande Deus. Quem trabalha para Jesus com o seu coração, ele não tem tempo para ficar desperdiçando no seguinte aspecto, se deixando levar pelas más línguas que sempre existirão. Mas quem trabalha para Jesus, o foco dele é em Jesus. Ele ouve a voz de Deus e fala, opa, eis-me aqui, conta comigo. Vamos ali fazer uma visita? Tamo junto. Vamos ali fazer um evangelismo? Tamo junto. Eu tenho um obreiro que eu preciso fazer menção dele aqui nesta noite, que eu acho ele assim, muito, muito especial, a obra de Deus. E a mim também. Me permitam compartilhar isso. Pastor Cláudio. Bom, Cláudio, você pode fazer uma visita? Vou lá. Ah, bom, Cláudio, vamos fazer um evangelismo? Então, vamos sim. Pastor Cláudio, pastor, eu vou tentar dar um jeito lá na minha empresa, mas pode contar comigo. Pastor, vamos para outro lugar? Vamos lá. Posso levar minha esposa junto? Ainda leva a esposa. O Cláudio vai ter reunião de setor. Vamos estar lá. Sabe o que é isso? São pessoas comprometidas. Eu agradeço muito a Deus pelos obreiros que nós temos na DJM, sem exceção de qualquer deles, porque são pessoas comprometidas. E eu falo para pessoas que são da DJM e outras que não são da DJM. Eu falo para o corpo do rei, o corpo santo da igreja. Eu falo para o reino de Deus. Quem participa das lives, eu digo que nós estamos falando para o corpo de Cristo, para o reino de Deus. Querido, o que isso significa? Significa que nós temos esperanças. Quanto mais tempo nós temos na casa de Deus, nós temos histórias de missões, nós temos a lembrança do que fizemos, o que não fizemos, como foi, sabe, os sacrifícios que passamos, as dificuldades que enfrentamos, e aí sempre levamos uma pessoa mais nova para relatar o que nós vivemos, e assim a fé vai se multiplicando no corpo de Cristo. Mas, pastor, o senhor está falando deste irmão? Estou falando desse irmão, representando todos os irmãos. Mas eu também tenho exemplos maravilhosos a respeito de mulheres que são trabalhadoras do Evangelho. Pessoas que vão lá, dirigem igreja, que vão de um canto, vão no outro. Pessoas já experimentadas e pessoas novas. A exemplo da irmã Thalita, esposa do irmão Valdeir, que, olha só, grávida, subia na moto do servo do Senhor Jesus, ia para mais de 40 quilômetros da casa dela, para dirigir uma congregação ou unidade evangelizadora. Estando grávida, ele vai dizer, meu Deus, que coisa difícil, que coisa, que imprudência. Não foi imprudência. Sabe por que não foi imprudência? Porque ela sabia quem levava a ela e seu esposo e quem a trazia. E no melhor momento, certo dia ela estava na casa do pastor, tivemos a oportunidade de estar também, ela dizia, sabe, tudo que eu precisei, dos exames que eu precisei fazer, das limitações que meu filho poderia nascer com elas, Deus guardou, Deus poupou, Deus deu saúde, e os desejos mais secretos do meu coração, Deus acrescentou, porque ela estava como um baluarte ao seu esposo, ajudando no seu ministério, no ministério da sua família. E quando a gente coloca um louvor tocando aqui, até o mais novo, o Samuel, não é isso? Samuel. Aparece ali participando. E o que é isto? É justamente aquela pessoa que entende, se eu sou improvável aos olhos de Deus, eu sou improvável aos olhos dos homens, eu sou provável aos olhos de Deus. Então, Deus pode contar comigo. Eu estou aqui. Você vê, por exemplo, e aí a gente observa várias irmãs levando os seus filhos
passando a tarde toda, como nós fizemos muitas vezes na igreja, nos ensaios, desde a escola dominical, já emendava o ensaio congregacional, na sequência já vinham os ensaios gerais, à noite grande culto, o pessoal passou o domingo na casa de Deus. E uma pessoa desta é ruim? Ao contrário, é uma pessoa dedicada, sabe, uma pessoa que coloca o seu coração à disposição da glória de Deus. Nós observamos aqui, dentre outras qualidades, não é? A irmã Maria ali no Jardim Eldorado, uma mulher de fibra junto com toda a sua família, trabalhando pelo reino de Deus, sabe? Colocando o seu empenho, o seu trabalho. É uma unidade evangelizadora também distante, mas ela está sempre presente nos trabalhos da igreja. No trabalho local, a irmã Valdomira, faça frio, faça sol, está lá na oração, no círculo de oração, orando junto pela igreja. A irmã Eunice, sempre cantando, a pastora sempre junto ali, e toda essa equipe que assessora a ela. Então, o que é isso? São pessoas que estão compromissadas, assim como Débora, para dizer o seguinte: olha, aqui o que nos convém em maior escala é cada momento servir a Deus. São esposas, são mulheres, são mães, são agentes de fé que vão convencendo outras gerações, vão convencendo outras mulheres. Minha esposa é um exemplo fantástico, eu acho que agora também preciso citar. Quantas vezes, com os meus filhos ali, nem voltava nem para casa, na igreja, para poder ensaiar com as crianças dormindo às vezes no banco. Quantas vezes não fez isso? Minha mãe não fez isso. E outras tantas mulheres não fizeram isso. E o que acontece? A sua fé, a fé dessas mulheres, assim como você, mulher que me escuta hoje nessa noite, fizeram com que os seus filhos fossem vasos de honra. Então, como filho, peço eu a você, que é mãe, não desista de perseguir o seu caminho, a missão que Deus te deu, a honra que Deus te promoveu, porque são por causa dos seus empenhos, das suas ações, que seus filhos serão ou continuarão sendo vasos de honras na mão do Senhor. Vasos de honras dentro da sua casa. Pastor, mas eu ainda não sou mãe. Então lute pelo seu esposo e sejam vasos de honra na vida dele. Sabe? Administrando, ajudando. Meu esposo não está dirigindo igreja, mas ele precisa, e você não sabe quanto é a luta para algumas pessoas permanecerem na casa de Deus, ou então chegar-se à casa de Deus. Às vezes a gente fala assim, né? Eu gostaria que a minha família toda estivesse na igreja. Vai acontecer. Mas por que vai acontecer? Porque Deus está quebrando todas as artimanhas de Satanás e fazendo nova todas as coisas. Israel poderia ficar por mais 20 anos como escravo, mas ali Deus disse, olha, vai. E aquela mulher disse, porventura não enviou o Senhor a ti? Por acaso não colocou o Senhor diante de ti a vitória? Então segue. Mas eu só vou se você for comigo. Eu vou. Mas acredite, a honra vai ser minha, não tem problema. Eu concordo. Em outras palavras, o que Deus iria te entregar eu quero receber, porque eu quero avançar um estágio a mais. Eu quero subir mais um degrau para chegar mais perto de Deus. E aí você veja como é interessante. Você talvez esteja aqui nesse momento pensando o que é a nossa vida diante daquilo que Deus prepara. O que são os nossos sonhos diante daquilo que Deus prepara. Eu posso te afirmar o seguinte, é bem possível que você suba montanhas, é bem possível que você desça vales,
É bem possível que você saia do conforto e vá para o confronto, como fez Débora. Mas também é possível que aconteça como ocorreu no capítulo 5 no livro de Juízes. O cântico de Débora. Sabe por quê? Sabe a parte que eu acho como sendo uma das melhores? É quando ela começa a louvar o Senhor. Quando ela começa a agradecer a Deus. Quando ela começa a dizer, olha, obrigado, Senhor, porque deste ouvido a minha oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez milagre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi conosco. Amaldiçoados sejam todos aqueles que venham contra nós. Obrigado porque o Senhor vai dar a lei perfeita. Obrigado porque o Senhor vai descer ao nosso recanto com as tuas bênçãos. E aí, chega o capítulo 5, versículo 32. Quando ela passa a agradecer o que o Senhor fez para com ela. E sossegou a terra 40 anos. Por causa da atitude desta mulher, houve paz em Israel por 40 anos consecutivos. E ela pôde sair agradecendo a Deus, dizendo, Senhor, como foi bom confiar em Ti. Senhor, como foi bom ver as portas todas cerradas a partir desse momento encontrarem ou serem abertas. Senhor, obrigado porque o Senhor fez a sua magnificência descer sobre este povo. Veja como o cântico que Deus colocou nos lábios desta senhora, desta mulher, foram maiores com relação ao seu sofrimento. Assim também será com você. O que é? Quando Deus te colocar, quando Deus fizer nascer o cântico em teus lábios, como fez também com Débora, o que ficou para trás servirá apenas de lembrança, porque a paz chegou e com ela o Senhor confirmou todas as ações nas mãos daquela mulher. Sabe o que isso representa para você nesta noite? Eu gostaria que você, ao final deste culto, ou quando tivesse uma oportunidade, lesse o capítulo 5 do livro de Juízes e pensasse de que forma e pensasse de que maneira ela foi grata pelo que o Senhor fez para com ela. E principalmente como Deus tirou o cativeiro e colocou a alegria para reinar no meio daquele povo. Nesta noite, eu quero orar por você para que o seu cativeiro se torne em local de paz. O Senhor tire este cativeiro de você. E aí ocorra esta evolução de improvável a profetisa, de profetisa a mãe de Israel, de mãe de Israel, uma pessoa abençoada, que ora pela sua casa e pelos seus, fazendo ser transformados, confirmados como vasos contínuos de bênção. E aí, para que depois de tudo tendo acontecido, o Senhor possa reinar com paz. Mãe que hoje chora, mãe que hoje clama, mulher que hoje sofre, pessoa que está aí agora me ouvindo, fique tranquila, porque quando chegar o tempo de paz e você olhar para trás, você vai dizer, só o Senhor é Deus. E até aqui me trouxe, até aqui me abençoou, até aqui fez o que por mim nenhum outro se propôs fazer. E aí você verá que graças à misericórdia dele, você também foi guerreira. Minha consideração a todas as mulheres guerreiras de fé, as minhas considerações a todas as mulheres fortes, que ajudam seus esposos na obra de Deus, que ajudam as suas famílias diante de todo e qualquer pecado. Minha máxima admiração a vocês, os meus mais sinceros sentimentos a vocês e aprovação diante de Deus. E este segundo louvor, depois nós vamos orar, que o nosso irmão Jair nos presenteou, servirá também
para nesse momento nós recepcionarmos de Deus a melhor parte. Logo após esse louvor, faremos a nossa oração, a oração da bênção e a de consagração das nossas Déboras, das mulheres de fé, que foram abençoadas por Deus e puderam descansar cantando o hino da vitória. Amém? Senhor, meus irmãos, agradeço a Deus por essa oportunidade. Acredite, não pare de lutar, exerça a sua fé, siga firme e constante, porque é isso que Deus quer de nós. Louve comigo, agradeça o nome dele, amém? Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que o ataque é capaz de fazer olhar atrás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem no coração de Deus.
baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Nós confiamos em Ti, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Em tempos de guerra não é tempo de parar. Então, que Deus levante e mantenha de pé continuamente as Déboras que nós temos certeza que hoje se reencontraram com o seu ofício, se reencontraram com a sua missão, em nome de Jesus. A pastora Rosângela vai estar lendo alguns nomes, logo após nós vamos para a oração. Patrícia pede oração, Ana pede oração, Maria Luísa Mosca pede oração, Elvira pede oração, Luzineide pede oração, Ana Laís pede oração pelo dirigente da unidade de Antônio Bezerra, lá no Ceará, Paulo e Valéria. Eu estou pedindo oração. O Rian pede oração. E a irmã Maura também pede oração. Eu quero acrescentar nesta oração o nosso servo, o Senhor, também no pastor Laurentino e toda a sua família. Como sempre, estamos intercedendo para que Deus possa usá-los de forma abençoada. Mas, dentro de todas as orações, vamos pedir pela vida e de acordo nos termos que nós clamamos e falamos nesta mensagem. Amém? Senhor meu Deus, quantas pessoas que pedem pela tua cura. Eu sei que o Senhor pode curar, restaurar, abençoar, fazer algo especial dentro de cada uma destas vidas. Mas Deus, tem algo que está voltado ao espiritual da gente, que às vezes a gente não consegue ver, porque as barreiras que foram se formando ao nosso redor foram ou tentaram ser maiores do que a nossa fé. Mas dinamita, Senhor meu Deus, todas essas barreiras da fé morta, da fé sem esperança, da fé falsa, da fé vazia, da fé fofoqueira, da fé sem oração, e coloca, Senhor, uma fé nova no coração de todos, em especial destas mulheres que são de oração,
que são verdadeiras Déboras, que são pessoas separadas para a tua obra, mas por causa de alguma tristeza, desafio, traição ou qualquer outro sentimento, Senhor meu Pai, se voltaram para dentro de si e não conseguem vir para fora para serem profetas nessa terra, para serem, Senhor Deus eterno, mulheres que cantam a Deus pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Pessoas, Senhor Pai do céu, que conseguem, se o Senhor for com elas. Então, nesta hora, Senhor, todos esses que estão pedindo oração para a cura, assim seja, por favor. Mas também os que pedem pela sua vida espiritual, assim seja também. E aquelas mulheres a quem nós pedimos para que se tornem verdadeiras Déboras, que não deixem de lutar, porque são especiais para suas casas, para suas famílias, para os ministérios de seus esposos, para os seus ministérios pessoais e para o chamado que Deus tem na vida delas. Meu Deus, que nesta noite o teu Espírito possa dar o fôlego que essas pessoas precisam e elas possam sair deste culto, Senhor, transformadas, mudadas, ajudadas, fortalecidas, prontas para um novo tempo, para uma nova obra, para uma nova justiça. Porque eu tenho certeza que isso acontecendo, o Senhor, com certeza, terá mais colaboradores para a tua obra. Desfaz todo o laço, toda artimanha, todo espírito imundo, toda situação contrária, e lança a tua virtude, a tua bondade, porque assim é, para que a tua bênção, Senhor, se proclame e para que o teu amor possa ser sincero. Meu Deus, visita nos 4 cantos deste país, desse mundo, aos que são do nosso ministério, mas os que também não são, para que eles sejam tocados pela tua presença e o teu reino possa crescer. Por isso, meu Deus, envia a tua unção, sara esta terra, sara esses lares, sara estas vidas, no nome santo de Jesus, porque assim nós cremos e te pedimos. Amém, Jesus, em todo o tempo para a tua justiça. Glória a Deus. Queridos, que Deus continue abençoando você, aonde você se encontrar. Sexta-feira, nós temos a campanha com base no obreiro, na fé e no crescimento. Não deixe de participar a partir das 19h30. Que Deus te ajude, dando força e fôlego em todo o tempo. Levante sua mão, aproveite este final de noite para pensar, leia o capítulo 5 do livro de Juízes e, principalmente, se permita viver o melhor de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, é o que nós desejamos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a sua doce consolação seja com toda a igreja, desde agora para todos sempre. Como é que diz os fiéis? Amém. Deus te abençoe. Até o próximo culto na sexta-feira. Fiquem todos com o Pai Celeste. Tchau, tchau. Tchau, tchau.